Bom, gente, hoje nós vamos estudar grandezas proporcionais. Inicialmente, nós vamos entender o que é a propriedade fundamental das proporções. E ela é o seguinte, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como exemplo, para a gente ver essa propriedade, nós temos a seguinte proporção: 3/12 é igual a 7/28. Se você multiplicar os dois extremos, que no caso aí é o 3 e o 28, se você multiplicar, você percebe que vai dar 84. E se você fizer o mesmo com os meios, nesse caso aí sendo o 12 e o 7, se observa que o resultado também dá 84. Então, realmente, essa é a propriedade fundamental das proporções. Se você multiplicar um extremo pelo outro, tem que dar o mesmo resultado de quando você multiplica um meio pelo outro. Então, nós vamos ver agora, gente, as grandezas diretamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando aumentamos uma grandeza e a outra aumenta na mesma proporção, ou vice-versa. Quando a gente diminui uma grandeza, a outra também diminui na mesma proporção. Vamos entender através dessa tabela. Você tem uma tabela que mostra o tempo em minutos e a altura da coluna de água em um reservatório que está sendo cheio. Perceba que quando se passou 10 minutos, a altura da coluna de água estava em 12 centímetros. Quando já estava com 15 minutos, a altura de água estava em 18. E quando estava em 20 minutos, a altura da coluna de água estava em 24. Então, o que a gente percebe? Que a cada 5 minutos que estão se passando, tem um aumento de 6 centímetros na altura do nível da água dentro do reservatório. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a grandeza tempo, que está na primeira coluna, está aumentando. E percebe que a grandeza que está na coluna da direita, na segunda coluna, também está aumentando. Ou seja, a cada 5 minutos que se passam no tempo, aumenta 6 centímetros na altura da água. Então, eu digo que essas duas grandezas aí são diretamente proporcionais, pois, aumentando uma delas, a outra também aumenta. Ou seja, se o tempo dobrar, quando ele passa de 10 para 20, observem vocês que a altura da água também dobra. Ele passa de 12 para 24. Então, por esse motivo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora nós vamos estudar as grandezas inversamente proporcionais. Como é que nós as definimos? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentamos uma grandeza e a outra diminui, só que na proporção inversa. Vamos entender através da tabela. Nessa tabela nós temos um percurso feito com diferentes velocidades, ou seja, o mesmo percurso feito com diferentes velocidades. Na primeira movimentação, o percurso foi feito com 15 km por hora e demorou 120 minutos para ser concluído. Na segunda situação, o percurso foi feito a 30 km por hora e percebemos que ele chegou em 60 minutos. E por último, o percurso foi feito com 45 km por hora e o tempo foi para 40. Claramente você percebe que à medida que você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. E como essa redução? Inicialmente, você foi a 15. Quando você passou para 30, ou seja, com o dobro da velocidade inicial, você percebe que o tempo reduziu a metade. E por último, quando você foi a 45 km por hora, ou seja, com o triplo da velocidade inicial, você percebe que o tempo caiu para 40. Então, perceba, do 15 para o 30, a velocidade dobrou e o tempo reduziu a metade. Ou seja, o contrário de dobrar um valor é reduzir a metade. Então, por esse motivo, essas grandezas são inversamente proporcionais.
Quando você aumenta uma, a outra necessariamente deve diminuir. Vamos aqui a um exemplo onde a gente vai aplicar o que a gente acabou de estudar. Exemplo 1. 3 latas de castanha custam R$ 28,00. Quantas dessas latas você consegue comprar com R$ 196,00? Então, gente, de imediato a gente percebe que trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Por qual motivo? Porque se você tem R$ 28,00, consegue comprar 3 latas de castanha, se você tiver uma quantidade maior de dinheiro, no caso aí 196, vai dar para você comprar bem mais que 3 latas. Então, você aumenta a quantidade de dinheiro que você tem, você aumenta a quantidade de latas que você consegue comprar. Montando uma tabela aqui do nosso lado esquerdo, você percebe que 3 latas custam R$ 28,00, enquanto que 196 vai dar para você comprar um valor X de latas. Montando a nossa proporção, a gente percebe que 3 sobre X vai ser igual a 28 sobre 196. Resolvendo aqui usando a propriedade fundamental das proporções, nós teremos 28 vezes x, que dá 28x, e 3 vezes 196, que vai dar 588. Resolvendo aqui nossa equação, para finalizar a questão, teremos que x vai ser igual a 588 dividido por 28. Efetuando essa divisão, nós encontraremos um valor para o x igual a 21. Ou seja, com R$ 196,00, a gente consegue comprar 21 latas de castanha desse tipo aí. Gente, vamos aqui a mais um exemplo. Vamos ver o exemplo 2. Um aterro é feito em 6 dias por 8 máquinas iguais. Se o número de máquinas fosse elevado para 12, em quantos dias o aterro seria feito? Então, se você for analisar com calma, você percebe que número de máquinas e quantidade de dias que o aterro vai ser feito são grandezas inversamente proporcionais. Por qual motivo? O motivo é simples, porque se você tiver, quanto mais máquinas você tiver trabalhando, mais rápido o serviço vai ser feito, ou seja, em menos dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Montando aqui a nossa tabela à esquerda, inicialmente nós tínhamos 8 máquinas que faziam o serviço em 6 dias. Ele fala aqui na questão que o número de máquinas vai ser elevado para 12. Então, em quantos dias esse serviço, no caso a construção do aterro, seria concluída? Montando aí a nossa proporção, nós vamos ter 8 sobre 12, que é igual a 6 sobre x. Como as grandezas são inversas, antes de fazer a regra de 3, usar a propriedade fundamental das proporções, nós teríamos que inverter uma das razões. Para a gente não precisar inverter, a gente pode fazer direto e não multiplicar cruzado, como no exemplo anterior, e multiplicar reto. Então, fazendo dessa forma, nós vamos ter 12 vezes x, que vai dar 12x, e 8 vezes 6, que é 48. Então, 12x é igual a 48. Para encontrar o valor do x, é só resolver essa equação, que nesse caso é só dividir 48 por 12. Fazendo esse cálculo, 48 por 12, x vai ser igual a 4 dias, ou seja, o aterro vai ser feito em apenas 4 dias, ou seja, aumentou o número de máquinas, diminuiu o número de dias. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro e até nossa próxima aula.